Visando corroborar aí com o processo de aprendizagem, né, vamos fazer aí algumas referências em relação à disciplina informática aplicada à contabilidade, no que diz respeito aos conhecimentos básicos de sistemas de informação. Se tratando de informática, na verdade a gente tem que lembrar que a gente está dentro de um conceito mais específico, de um conceito de sistemas, enquanto um conjunto de elementos dinamicamente relacionados, formando uma atividade para atingir o objetivo, operando sobre dados ou energia ou matéria para fornecer dados ou energia ou matéria. De fato, a informática vem apenas implementar na prática esse processo conceitual teórico de um sistema. A partir dessa perspectiva, um sistema, assim como a informática, é formado por um conjunto de componentes, os quais são básicos para qualquer sistema informatizado funcionar, que envolve exatamente o conceito básico de entrada, processamento e saída, e alguns outros componentes que permeiam esses três componentes principais. As entradas, elas podem ser referenciadas como as fontes que de fato alimentam um sistema qualquer, inclusive os sistemas informatizados. O processo de transformação estão associados exatamente a todas as inferências internas que acontecem desse sistema, seja informatizado ou não. Resultados estão exatamente associados às saídas geradas por esses sistemas. Associados a esses componentes, temos ainda que fazer referências ao objetivo que qualquer sistema tem. De fato, a informática, enquanto um sistema, apenas implementa aquilo que acontece na vida real, ou seja, qualquer processo que acontece na vida real, a partir de mecanismos automatizados. De tal forma que o objetivo tem que ser alcançado a partir de recursos tecnológicos, né, que de alguma forma vão ser apresentados de uma maneira mais eficaz. Dentro desse contexto, na verdade, os sistemas de informação informatizados, eles apenas se representam como uma especialidade de um sistema qualquer. Podemos nos reportar que há vários outros tipos de sistemas, inclusive o próprio sistema organizacional. Então aqui a gente apresenta ou lembra, né, alguns desses sistemas, sejam eles tecnológicos ou processuais, os quais aí os olhos apresentados como um sistema de fabricação de automóveis, de bicicletas, ou ainda sistemas processuais, como a própria administração, como a própria educação, os quais também podem ser visualizados a partir dessa tríade, né? Os elementos que alimentam esse procedimento de fabricação de bicicletas, por exemplo, os elementos que alimentam o processo educacional, como informação, como inferências que podem ser feitas dentro desse processo educacional, entre outros. E é claro que o foco aqui diz respeito à tecnologia da informação enquanto um sistema, a partir dos elementos que compõem esse sistema, que serão tratados um pouco mais aí à frente, entre eles o hard e o soft, que vão na verdade implementar esse conceito sistemático de entrada, processamento e saída. De fato, os sistemas, eles podem ser apresentados de várias formas. Os sistemas, a partir da teoria geral de sistemas, eles podem ser apresentados de uma maneira meramente procedimental, metodológica, independente das ferramentas que implementam. Porém, a informática, elas apresentam exatamente esses sistemas a partir de elementos que, de alguma forma, automatizam esse processo sistêmico. Algo que a gente deve colocar em foco é até que ponto essa automatização de fato traz uma eficácia, traz uma eficiência. Ou seja, até que ponto essa automatização via componentes eletrônicos providas pela informática, elas de fato trazem resultado positivo. Há de se interrogar, de se analisar o que tem que ser feito para que essa automatização traga alguma consistência ao processo sistêmico que ela quer implementar. Então fica a interrogação. A simples automatização do sistema de informação manual garante melhoria nessa eficácia, nessa eficiência? A partir desses conceitos genéricos de sistema de informação, precisamos focar o aspecto no que respeito à disciplina propriamente dito, que é exatamente o sistema de informação computadorizados ou, como comumente utilizados, o próprio computador, como comumente rotulado, o computador. De fato, como dito, um computador ou um sistema de informação computadorizado, ele na verdade tem o componente informática propriamente dito, comumente conhecido, como apenas um dos componentes. Ou seja, deve haver um equilíbrio entre esses componentes para que de fato agregue valor conforme a interrogação feita anteriormente. O que vai garantir, na verdade, essa eficácia é o equilíbrio desses componentes aqui apresentados. O hard, o soft, o banco de dados, a rede, as pessoas e procedimentos, em equilíbrio, de fato, vão agregar valor. Caso contrário, podemos ter um conjunto de equipamentos, ou seja, o hard, subutilizados. Podemos ter pessoas mal qualificadas para usar esse hard, de tal maneira que, ao invés de agregar valor, pode até, por exemplo, trazer atrasos.
Tudo isso associado a um conjunto de procedimentos, de rotinas, de regras que devem ser seguidas. De tal forma que, como qualquer sistema, que deve fazer diferença é exatamente o equilíbrio entre todos esses componentes. Não vai adiantar um hardware de alta tecnologia se as pessoas que deveriam estar qualificadas para tal não estejam. Então a palavra-chave é exatamente equilíbrio entre esses componentes. Muito bem. Como eu acabei de falar, a questão é equilíbrio. No que cabe a uma disciplina informática, para um curso não da área de informática, a gente acaba focando 2 aspectos que a gente pode considerar o alicerce para o funcionamento adequado dos sistemas computadorizados, ou seja, o hardware e o software. Então, o objetivo, conforme já visto através dos materiais disponibilizados, está exatamente focar no hardware e o software. Está na parte física dos equipamentos e no conjunto de instruções que vão fazer essa parte física funcionar. É claro, tudo isso, eu diria, controlado pelo elemento ainda considerado principal, que é o que é chamado de people area, ou seja, as pessoas que vão estar de alguma forma produzindo ou mesmo gerenciando ou mesmo utilizando esse hardware e esse software. Muito bem. Do ponto de vista prático, a implementação ou automação desse sistema de informação computadorizados nas ciências contábeis estão associados a um conjunto de aplicações bem extensas, indo desde o uso de sistemas de uso geral, como planilhas eletrônicas, como processadores de texto, até aplicações específicas como a área de gerenciamento de projeto, a área de sistemas integrados de gestão. De fato, há uma gama muito grande de aplicações, das quais a gente vai voltar a ser um pouco mais específico quando estiver falando de softwares aplicativos em um slide aí à frente. De qualquer forma, o foco é ter todas essas aplicações computacionais apenas como um elemento que vai estender o poder que é seu, ou seja, um poder que é do profissional, no caso, o profissional das ciências contábeis. A partir do uso adequado e equilibrado dessas aplicações computacionais, do computador propriamente dito, é que a gente pode, de fato, fazer a diferença através desses sistemas computacionais. Conforme dito, o foco é hard e soft. Aqui a gente começa a falar um pouco mais de hard, de tal forma que a arquitetura básica de qualquer computador é formada, independente do porte do computador, por um conjunto de elementos, cujo entendimento, ainda que básico, são importantes para qualquer área de conhecimento, inclusive para o profissional das ciências contábeis. Apresenta-se essa divisão, essa arquitetura, a partir de uma explicação básica daquilo que é um ciclo chamado de ciclo IPOS. O ciclo IPOS, conforme visto aí através desse slide, ele representa de forma bastante explícita o conceito da teoria geral de sistemas visto anteriormente. Como qualquer sistema, nós acabamos apresentando um conjunto de entrada, processamento e saída, aqui representados pelos componentes de hardware mais específicos e lembrados aí como o próprio teclado, o mouse, os dispositivos de saída como os tradicionais monitores e as impressoras e os próprios dispositivos de armazenamento, sejam eles secundários como os discos flexíveis ainda, como o próprio disco óticos e mais recentemente a questão do armazenamento em nuvem. E como elemento principal desse ciclo, a questão do processador, os quais a gente vai estar detalhando um pouco a partir de agora. Os elementos que vão compor esse sistema computacional qualquer, seja ele um supercomputador, seja ele um smartphone, de alguma forma vão implementar essas 4 operações, ou seja, entrada, processamento, saída e armazenamento. Através de quais dispositivos esse ciclo vai ser implementado, vai depender exatamente da infraestrutura tecnológica que a sua empresa pode fazer mão, levando em consideração que há uma relação custo-benefício à aquisição desses componentes. De qualquer forma, cabe a qualquer profissional um entendimento básico do funcionamento dessa arquitetura. Aqui é apresentado através, mais uma vez, do dispositivo de entrada, do dispositivo de saída, da unidade central de processamento e das unidades secundárias de armazenamento. Cabe a nós entender, nesse momento, o funcionamento básico dessa dita unidade central de processamento. Uma referência bastante prática em relação a esse aspecto, ou seja, o funcionamento da unidade central de processamento, é associar de maneira comparativa essa unidade central como o cérebro humano, de tal forma que através dessa unidade é que de fato o computador executa as suas ações, a partir de uma unidade de controle, a partir de uma unidade lógica aritmética, a partir de uma unidade primária de armazenamento. Conforme as suas configurações, vão trazer uma eficácia maior ou melhor, ou seja, uma velocidade maior ou menor. Em relação a essa infraestrutura básica, no que diz respeito ao processador,
cabe-nos, do ponto de vista prático, compreender de que forma que as configurações computacionais desse processador influenciam na velocidade de processamento, na velocidade das saídas desses sistemas computacionais. Então, o que a gente apresenta aqui é exatamente os principais fatores em relação a processamento, em relação a hard, que influenciam essa velocidade do sistema computacional. A quantidade de memória principal, ou seja, a memória RAM, é um fator que influencia a velocidade do sistema computacional em relação ao processamento, uma vez que ela diz respeito à memória de trabalho. Tal como nós fazemos ou precisamos de uma área, como uma mesa, para fazer as nossas atividades, o computador precisa de uma área de trabalho para jogar os seus dados para, de fato, operacionalizá-los. Então, dessa forma que a quantidade de memória principal influencia na velocidade de processamento. De tal forma que, quanto mais memória principal, maior essa área de trabalho que o computador vai ter e, consequentemente, ele vai conseguir fazer várias operações ao mesmo tempo com uma eficácia maior. Um outro fator que influencia essa tecnologia de velocidade de um sistema computacional é o que é chamado tecnologia de construção do processador. Nesse item, a gente pode referenciar ou pode falar de maneira comparativa em relação à capacidade que, no projeto desse processador, acaba se tendo como consequência, ou mesmo de uma maneira planejada, fazendo com que determinados tipos de atividades sejam executadas com maior eficiência. Tal como alguns de nós acabamos sendo gerados e tendo como consequência facilidade para fazer determinadas ações. Exemplo, algumas pessoas fazem desenho muito bem, mas não entendem nada de matemática. Outras pessoas têm uma capacidade de oratória muito grande, mas não conseguem produzir desenho nenhum. Então, o processador acaba sendo construído também a partir de projetos que têm como consequência a facilidade de fazer determinado tipo de operação. Então, alguns processadores fazem melhor atividades matemáticas, outros processadores fazem melhor determinado tipo de atividade gráfica, gerando, por exemplo, alguns processadores dedicados, tais como o que a gente chama de placa de vídeo, placa de áudio, os quais, na verdade, vão ter ali dentro processadores com uma capacidade de trabalhar determinado tipo de operação. Outro item que influencia essa velocidade é exatamente o clock do processador. O clock do processador diz respeito exatamente à velocidade de trabalho. A gente costuma fazer uma análise, uma comparação, quando a gente referencia pessoas que têm capacidades iguais de fazer determinada ação, mas duram mais tempo para fazer. Então o computador também trabalha da mesma forma. Você vai ter computadores com um clock de 3.2 MHz e você vai ter outros computadores com um clock de 1.2 GHz. De tal forma que, consequentemente, esses computadores, de maneira comparativa, todos dois teriam a mesma capacidade de fazer a atividade X, o fariam uma velocidade maior ou menor. Então, o clock do processador influenciando exatamente a velocidade. E por último, a quantidade de núcleos. Quantidade de núcleo diz respeito exatamente à quantidade de unidades lógicas aritméticas que esse processador vai ter, conforme a gente referenciou aí nesses componentes no processador. De tal forma que, quanto maior quantidade de unidade lógica aritmética cada processador desse vai ter, maior núcleos ele vai ter. De tal maneira que, entendo uma quantidade maior de unidades ativas de processamento, de fato esse computador vai poder executar várias atividades paralelamente, fazendo com que a velocidade de execução final seja maior. Do ponto de vista prático, estamos falando de quê? De dual core, de quadricore, de processadores i3, i5, i7. Como dito, esses são alguns fatores que influenciam a velocidade de um computador, de um sistema computacional, fatores de hardware, porém, realmente temos alguns outros fatores e o que vai acabar influenciando é exatamente o equilíbrio entre esses aspectos. Em relação ao ciclo IPOS, que a gente apresentou como uma arquitetura básica de qualquer sistema computacional, além do processamento, nós temos, assim como em qualquer sistema, os elementos que precisam alimentar esse sistema, ou seja, a entrada, e de nada vai adiantar esse processamento se não houver a sensibilização do usuário a partir dos dispositivos de saída. Em relação a esses dispositivos de armazenamento e de entrada e saída, nós apresentamos, referenciamos aqui nesse slide exatamente a evolução em relação a esses dispositivos de entrada e saída e de armazenamento. Há de se lembrar algumas formas de armazenamento e, consequentemente, de entrada de dados. Inicialmente construído a partir de dispositivos físicos, papel propriamente dito, evoluindo para dispositivos magnéticos, depois evoluindo para dispositivos ópticos e nessa evolução, é claro, um aumento dessa capacidade de armazenamento e, consequentemente, de captação das entradas de dados. Como os discos ópticos, que evoluíram aí
saindo de tamanhos compatíveis com os antigos disquetes, indo até o próprio Blu-ray, né, como um mecanismo de armazenamento e de entrada de dados ótico. Saímos desse nicho de dispositivos de entrada e armazenamento óticos e fomos para o dispositivo baseado em memória semicondutora. Do ponto de vista básico, são os nossos pendrives, ou os cartões de memória, entre outros. Evoluímos, mais uma vez, em relação à forma de armazenamento, rapidez de acesso a essa informação, consequentemente, a alimentação das entradas também mais rapidamente, e fomos para um padrão, que é um padrão que nem pode se dizer mais que é tendência, mas que é uma realidade, que é o padrão baseado no armazenamento e entrada de dados de maneira virtual, que a gente chama hoje de um armazenamento em nuvem, através de serviços disponibilizados aí abertamente, como o Dropbox, Google Drive, OneDrive e o iCloud, né, como forma de você acessar esses dados e, consequentemente, entrar ou alimentar o sistema computacional de uma maneira mais portável, né, ou seja, sem você se preocupar com a mídia física no qual os dados estão armazenados, né, mas é claro que tendo possibilidade de ter uma rede compatível com essa portabilidade, né, uma vez que o armazenamento em nuvem, de fato, é um armazenamento através da internet. Em relação ao dispositivo de entrada, ou seja, em relação ao item I, né, de input lá do ciclo IPOS, os dispositivos de apontamento e seleção ainda são referências em relação à forma de você sensibilizar o computador, ou seja, a forma de você dizer para o computador o que você quer que ele faça. Em relação a esse aspecto, dispositivo de entrada, nós temos uma evolução também muito rápida, ainda nos reportando aos teclados físicos, mas também já tendo uma perspectiva muito grande em relação à substituição do mesmo através de teclados virtuais e mesmo projeção de teclados em um ambiente não físico, né? Isso há pouco tempo era coisa de filme, né? Mas isso já temos em voga. Além, né, de forma de sensibilização do processador via touchscreen, que também não é mais novidade para ninguém, mas com uma tendência à sensibilização através daquilo que a gente chama de dispositivo de realidade virtual, ou seja, você de fato sensibilizar o computador através da entrada de dados, tal como você faz na vida real, ou seja, como você se comunica com outra pessoa, através de sua movimentação tátil, como apresentado aqui através dessas luvas de realidade virtual. E é só a gente lembrar aquilo que está mais à nossa mão, que é os jogos virtuais que nós temos, através dos quais a gente se comunica com o próprio corpo, com padrões aí de plataformas de jogos, com esses recursos de interatividade direta. Lembramos também o mecanismo de entrada de dados, conhecido como scanner. Quando referenciamos scanner, a gente ainda pensa muito naquele mecanismo de escaneamento tradicional, via papel, onde você quer captar uma imagem ou mesmo um texto, só que a gente tem que lembrar que há uma evolução desse conceito de scanner para um escaneamento que vai além do mero papel. De tal forma que esse escaneamento cada vez mais é feito a partir de dados físicos. Ou seja, além de você escanear um papel, você hoje escaneia o próprio corpo humano, conforme as fotos aí apresentadas. Você escaneia o próprio corpo humano quando, através de sistema de segurança para detecção de metais, de certa maneira está fazendo um escaneamento. Quando você, através de uma câmera de um celular, você escaneia código de barra para pagamento de contas. Ou quando você escaneia uma figura física para captação desses dados, processamento e com a possibilidade de produzir propriamente esse produto a partir de dados que foram escaneados também de um outro produto físico, por exemplo, podendo fazer cópias desse produto. Então há uma evolução muito grande desse conceito de escaneamento, indo para uma forma de entrada de dados física e não a partir de elementos intermediários como um mouse, como um próprio teclado, entrada de dados direta. Do outro lado do processo estão o dispositivo de saída. Nós representamos aí ainda o dispositivo de saída através das convencionais impressoras, saídas a partir do uso de tinta, sejam elas através de uma tecnologia jato de tinta ou laser, seja ela a partir de variações dessa impressão, como por exemplo impressoras de grande porte, como as ditas exploitadores aí para a área de engenharia ou mesmo para a área de marketing, publicidade, entre outros aspectos. Há de se lembrar que a seleção dessas impressoras ainda estão baseadas muito em alguns critérios, né? Entre as quais cita-se aqui a própria velocidade de impressão, a própria qualidade gráfica, a própria relação custo-benefício, uma vez que essas impressoras consumem muito tinta, e a própria tecnologia de impressão, jato de tinta ou laser, algumas interrogações que ainda ficam, apesar de a gente já ter evoluções dessas formas de impressão já consideradas convencionais como jato de tinta e laser.
Evoluindo do conceito de impressão tradicional, tal como a gente falou em relação ao dispositivo de entrada, temos a geração de saídas hoje baseada num padrão que, na verdade, é uma extensão da impressão propriamente dita. O conceito de impressão é emprestado de tal forma que, a partir do dispositivo de saída, hoje não só se imprime usando tinta, mas se imprime usando um silicone ou um cimento, enfim, né? Conforme a necessidade industrial, podemos ter não só a impressão, mas a fabricação de produtos físicos e produtos físicos funcionais. Claro que tudo a partir de um software, a partir de um projeto que está ali num banco de dados desse sistema computacional. De qualquer maneira, vamos se gerar uma saída já em 3 dimensões de fato. Um produto propriamente dito e não apenas a representação dele como uma tinta. Além das impressoras, né, ainda se tem-se como representante de dispositivo de saída exatamente os dispositivos de vídeo, os ditos monitores de vídeo. Há pouco tempo tinha-se algumas interrogações sobre qual a tecnologia melhor, LCD, plasma, LED. Hoje, na verdade, pensa-se em relação a melhorias do padrão LED. Ou seja, conforme apresentado aí nessas figuras, nós temos evoluções do padrão LED, seja ele em relação à definição gráfica, seja ele em relação à maneira de manipular esses dados, ou esses monitores, passando, por exemplo, por curvos, monitores flexíveis, monitores sensíveis à água, enfim, né? Já se fala, na verdade, de variações dessas formas de projeção de imagens até em um padrão físico. Ou seja, evoluindo da saída de dados através de um padrão físico, nós temos a saída de dados a partir de projeções em 3D real. É de conhecimento já de maneira bastante trivial a geração de imagem em 3D virtual, como filmes que dizem que geram imagem em 3D, mas de fato ali há de se lembrar que é apenas uma enganação do cérebro. Aqui nós temos, através desse link, uma simulação de um vídeo de fato com esse padrão de 3D virtual, os quais vocês podem estar aí assistindo nesse momento, seja através do acesso ao link ou mesmo no que possa estar sendo apresentado para vocês aí nessa projeção de imagens, só que aqui projeção de imagens através de uma simulação do que a gente chama de 3D real, se reportando uma vez ao conceito de realidade virtual. Então nós temos aqui através dessas imagens alguns exemplos dessa geração de saídas daquilo que comumente a gente chama de hologramas, que há pouco tempo era coisa de filme, na verdade nós temos isso já uma possibilidade de uso de fato. Concluindo em relação aos aspectos aí que a gente seleciona para falar de hard, no que diz respeito à composição de um sistema computacional, a gente poderia entrar num nível de detalhismo, de tecnicismo bem maior, mas o foco de informática em relação ao curso não de informática diz respeito muito a esse contexto de atualidades, de projeções em relação ao uso dessa infraestrutura nas mais diversas áreas. De fato, vai se falar um pouco da aplicação nas ciências contábeis, além do material disponibilizado no ambiente, a partir do outro conjunto de slides da unidade 2.